A Petrobras chegou a fazer depósito de mais de 200 milhões, nós, sem ter certeza. Só uma empresa estatal faria aquilo com uma visão. Não, nenhuma empresa ia fazer um risco daquele. E acharam petróleo. E aí foi o pré-sal, e o mundo ficou chocado, porque foi a primeira grande descoberta das últimas décadas, em termos de reserva. As grandes multinacionais de petróleo estão todas atrás de reserva. E realmente não tem encontrado grande coisa. O pré-sal foi um negócio realmente fantástico. Só que o Brasil, naquela altura, tinha resolvido fazer leilões. Nós, no Clube de Engenharia, enfrentamos, fomos contra e tudo. Aí, vamos leiloar as áreas do pré-sal. O pré-sal já está descoberto. Aquilo agora é furar que o petróleo está ali, já está localizado pela Petrobras. Vai leiloar isso. Moral da história. Houve, na véspera de um leilão, o Lula tirou 41 áreas do pré-sal do processo licitatório. Não, isso aqui não leiloa, não, tirou. Foi convencido pelo pessoal da Petrobras, em especial pelo Estrela, a quem eu presto uma homenagem nesse momento. Estrela é um grande geólogo. O presidente não pode leiloar isso aí, não pode. E aí, Moraes tirou. Eu me lembro que eu dizia o seguinte: o Lula talvez entre para a história do Brasil, não pelo Bolsa Família, mas por ter retirado as 41 áreas do pré-sal. Eu dizia isso, foi uma atitude muito corajosa. O Globo, por exemplo, ficou revoltado com razão. Você convida um amigo para jantar, como a comida vai ser boa, você desconvida. Foi o que o Brasil fez, o Brasil desconvidou para aquela coisa. Foi uma coisa muito boa. E aí, o pré-sal começou hoje, como dizem as pessoas que são contra a Petrobras, eu já ouvi mais de uma vez. Como é que você está falando em pré-sal, rapaz? O Brasil não tem tecnologia para produzir no pré-sal? Não tem. Descobriu tudo bem, mas aquilo não dá para... Não consegue, não é possível. Muito bem. Só que dia é hoje? Hoje é 31 de julho. No dia 31 de julho de 2017, o Brasil está produzindo mais de 50% do seu petróleo no pré-sal. Quer dizer, hoje a gente está produzindo mais do pré-sal do que nas outras regiões. Portanto, nós temos tecnologia assim. Quando aquilo foi descoberto, que mudou o sistema de concessão para partilha, não vou discutir isso agora até porque eu não tenho tempo, mas o que acontece? Foi uma vitória muito grande e os conservadores ficaram irritados com isso. Tanto que a grande bandeira era voltar para o sistema anterior. Não, volta para o sistema anterior, porque aí a gente podia vender aquilo tudo. Muito bem. Uma das coisas importantes do novo modelo do petróleo foi o chamado conteúdo local. Você começa a exigir que para produzir, para vir explorar, você tem que ter empresa nacional, desenvolver tecnologia própria. Começou conteúdo local é do Brasil, conteúdo do Brasil. E isso estava irritando as grandes multinacionais. Eu estou convencidíssimo que o retrocesso político tem na questão do pré-sal uma das suas bases mais importantes. E eles conseguiram, a primeira medida depois do golpe, foi o projeto do Zé Serra de entregar o pré-sal, e eles já conseguiram isso. Isso tem uma importância brutal para o Rio de Janeiro. Vocês estão vendo aí? Pelo que já entra de recursos, mas pelo que poderia entrar, o potencial disso é enorme. Existe, meus amigos, na questão do petróleo, eu estou encerrando o petróleo, só a última, uma coisa chamada a maldição do petróleo. Sabe o que é? Você descobre petróleo, entra tanto dólar com aquele petróleo que você não produz mais nada na sua indústria interna. Importa tudo. Para que produzir? Tem dinheiro, compra. Moral da história, a maldição do petróleo é que você destrói a sua indústria com o teu petróleo. E isso aí tem duas maneiras de enfrentar. É o modelo da Noruega ou o modelo da Nigéria. A Noruega passou a exigir, a empresa norueguesa, tecnologia própria, e aí deu a Noruega. E a Nigéria, que saiu vendendo, e vende, é um dos maiores exportadores do mundo e tudo. Então é questão da gente escolher. Nós queremos caminhar para um caminho tipo Noruega ou o caminho da Nigéria. O caminho do Zé Serra é o caminho da Nigéria. E a gente está indo por isso rapidamente, vai ter um grande prejuízo para o Rio de Janeiro.
A crise agora da Petrobras, vocês estão vendo, escândalo, corrupção, isso tudo aí, com muita verdade, não tem dúvida de ter escândalos terríveis lá dentro, né? Coisas bravas. Mas eu vou dizer outra maneira de enfrentar o mesmo tipo de problema. Eu não sei se todos sabem, a Volkswagen foi acusada de fraudar os seus dados de poluição dos seus carros. E com isso ela estava poluindo o mundo. Já pensou mentir nos dados de poluição dos carros? Poluição. Foi descoberto o escândalo, o presidente da Volkswagen caiu, multas bilionárias, mas a Volkswagen não demitiu um trabalhador e não deixou de produzir um automóvel. Porque a Alemanha sabe que a Volkswagen é um patrimônio da Alemanha. Ela não vai deixar destruir a Volkswagen, ela não é boba. O Brasil está permitindo a destruição de uma grande riqueza, que é a Petrobras. Eu estou mostrando isso para mostrar que há duas maneiras de encarar o problema. A Alemanha não deixou de punir, mas ela simplesmente não deixou de destruir a sua riqueza. O outro ponto que eu queria tocar rapidamente é a nuclear. Você sabe que o Rio tem aqui, está fazendo aí a terceira usina, né? Terceira usina. Hoje em dia, quando se fala em produção de energia elétrica no futuro, a área nuclear não pode ser ignorada. O problema é que você precisa de urânio para isso. E tem dois tipos de urânio, o urânio 235 e o 238, que eu não vou dizer o que é agora, depende do número de nêutrons no átomo, mas é por aí. O que acontece é que o urânio que interessa é o 235. E quando o Deus fez o mundo, ele fez muito mais 238 que o 235. Tá? Então, você tem 99,3% de 238 e pouquinho, 0,7% de 235. Então, você tem que aumentar a quantidade de urânio 235 no teu minério. Então, você tem que enriquecer o urânio, enriquecimento do urânio. Isso é uma tecnologia caríssima, dificílima. A Marinha Brasileira desenvolveu um método próprio para isso. Sobre quem é que chefiou o projeto da Marinha? Esse almirante que está preso. Ele é o grande idealizador. É só para a gente ligar as coisas, tudo se relaciona, é uma lei da dialética, né? Então, esse almirante que está preso é o chefe do projeto de enriquecimento do urânio. Pois bem, isso foi feito, o Brasil hoje tem tecnologia para isso, que já está enriquecendo, e o Brasil tem minério. Portanto, no campo do urânio enriquecido, o Brasil é naturalmente um grande player. A gente tem muito minério e tem tecnologia de enriquecimento. Logo, nós temos que impedir que o Brasil realize esse modelo. Então, por isso, a meu ver, o almirante está preso. Tá. Só para fechar, eu conversando com um amigo meu, ele dizia o seguinte: olha, a próxima crise que vai ter no Brasil, não vão rir de mim, hein, porque eu sou um velho aqui. A próxima crise que o Brasil vai ter vai ser com a JBS e com a BRF, que produzem carne. Para vergonha minha, viu, Paulo? Eu nunca tinha ouvido falar nessas empresas. Você conhecia, eu não conhecia. Aí me explicaram na hora o que era a JBS, a BRF. 2 dias depois estourou o escândalo dela. Qual é o problema delas? É que na área nossa de produção de soja e tudo, o Brasil tem tecnologia muito boa, mas o Brasil não domina a cadeia produtiva da soja. Isso é decidido lá em Nova York. A gente produz soja, tudo, mas na cadeia produtiva nós não temos domínio. Na área da carne, nós temos tecnologia e corre a cadeia toda. Tínhamos, porque essas empresas estão sendo desmanteladas. Eu estou colocando isso independente dos erros que ele tem. Eu garanto a vocês que eu não tenho uma ação dessas empresas, mas é impressionante que isso foi destruído. Isso é uma outra maneira de analisar. Eu estou colocando isso, esse caso nem tem a ver com o Rio de Janeiro, para ver que não é à toa que a gente está vivendo a crise que está vivendo. Eu vou ficar por aqui, acho que eu levantei já temas polêmicos suficientes para vocês me encherem de perguntas. Eu só queria dizer isso. Não é à toa que essa crise está aí e o Rio de Janeiro está sendo atingido de cabeça pela crise. Muito obrigado.
Bom, fui orientado a sentar aqui como mediador, né? Enfim, vamos lá. Obrigado, professor Raimundo. Certinho? Não? Certinho. Vamos agora ao Paulo Passarinho, economista, radialista, para a sua apresentação. Bem, primeiramente, boa tarde a todo mundo e principalmente fora Temer. Mas Mas eu gostaria também, especialmente, de agradecer a vocês aqui da Auditoria Cidadã da Dívida aqui de Niterói, a oportunidade desse debate. E me inspirei aqui no tema a que fui convidado, política e conflitos de interesses nacionais e internacionais, para preparar uma explanação onde eu vou procurar dar o meu ponto de vista, que na verdade não é meu, é de um conjunto de pessoas que vêm pensando o desenvolvimento econômico brasileiro há décadas e vem apontando, vamos dizer, o nosso principal paradoxo, que todos nós sabemos qual é. Nós estamos num dos países mais ricos do mundo, em termos de vocação para o crescimento econômico ou para o desenvolvimento das forças produtivas. Talvez nós não tenhamos um país no mundo hoje que reúna tantas condições favoráveis ao desenvolvimento econômico, social, o desenvolvimento material. Nós temos terras agricultáveis que nenhum outro país tem, nós temos riquezas naturais incomensuráveis, nós temos uma população que nos permitiria justamente operar sob regime de economia de escala, produzindo cada vez mais e melhor. Entretanto, o Brasil é um país não somente desigual. Eu costumo lembrar que desigualdade é algo que caracteriza o desenvolvimento capitalista. O que nós temos no Brasil é um sistema que se confunde com a barbárie, porque justamente em função desse nosso imenso potencial, é injustificável a situação de carecimento que a nossa imensa maioria da população continua a viver. Eu posso lembrar a vocês que nós temos um dos maiores graus de concentração de renda do mundo. Recentes estudos de pesquisadores da Universidade de Brasília nos dão conta que tudo aquilo que é gerado no país, 25% da renda que é gerado no país anualmente, é concentrado nas mãos de 1% da população. Isso é um dado espantoso, mas muito mais espantoso do que essa concentração absurda no topo da pirâmide, é que mesmo entre esses 1% de privilegiados, a marca também é a desigualdade. Esses pesquisadores tiveram a paciência e a capacidade de procurar subdividir esse 1% em 10 níveis. Então eles chegaram a uma conclusão muito mais dramática. O 0,1% mais rico, ou seja, a 10ª parte desse grupo privilegiado do 1% mais rico, a 10ª parte mais aquinhoada, mais privilegiada, concentra 11% da renda. Os 9 outros degraus dos mais ricos concentram 14%. Então, mesmo entre o 1% mais rico, nós vamos identificar uma disparidade de apropriação de renda injustificável. Injustificável. Ou melhor, pode ser injustificável, mas é explicável. Isso está relacionado ao nosso passado, que não é tão recente assim. O nosso passado, principalmente, baseado no colonialismo e na escravidão. Há muito pouco tempo atrás, nós éramos ainda um país cuja mão de obra era escrava. E há muito tempo atrás, nós éramos um país absolutamente, formalmente colonizado. É verdade que formalmente, em 1822, nós obtivemos a nossa dita independência. E em 1888, nós tivemos a nossa formal abolição da escravatura. Contudo, vou ousar afirmar aqui que talvez os nossos principais desafios, inclusive para enfrentar esse paradoxo de um país extremamente rico e ao mesmo tempo convivendo com graus
de disparidade de renda, de riqueza, de poder, tamanho como vivemos hoje, esses dois dados são intimamente ligados à ausência, na verdade, de independência econômica e de, principalmente, termos de fato superado a chaga da escravidão. Só isso pode explicar a situação de absoluta miséria, abandono e desrespeito em que vive a maior parte da população brasileira. E isso implica em refletirmos a respeito do desafio de construir um projeto nacional de país, um projeto nacional de desenvolvimento, um projeto nacional que atenda às nossas necessidades a partir das nossas características. O Raimundo, com toda razão, reivindicou justamente essa questão de um projeto nacional. Lembrou, inclusive, que desde 1930, a partir do que se convencionou chamar a Revolução de 30, de Getúlio Vargas, nós demos alguns passos na busca da afirmação desse projeto nacional. Mas sempre foram passos extremamente contraditórios. Os próprios militares que deram um golpe em 64, possivelmente para resolver uma tensão desse desafio que seria construir um projeto nacional. E que tensão era essa? Naquele momento, nos anos 50, no início dos anos 60, havia de alguma maneira um consenso no Brasil, tanto a direita quanto a esquerda. Todos acreditavam que o Brasil tinha que se desenvolver e identificavam o desenvolvimento com o desafio da industrialização. Só que haviam correntes que se chocavam em torno dessas concepções de industrialização. A direita apostava que a industrialização brasileira deveria se dar de uma forma mais associada ao capital estrangeiro. Por que isso? Porque, segundo eles, as empresas estrangeiras trariam tecnologia já desenvolvida para o país, trariam capital para o país e, com isso, esse processo de industrialização brasileira poderia ser mais acelerado. Contra essa corrente, haviam aqueles que se identificavam com a perspectiva de um desenvolvimentismo nacionalista, ou seja, nós deveríamos empreender a aventura da industrialização, mas a partir de reformas estruturais que implicariam, por exemplo, a consecução de uma reforma agrária no país para assegurar o surgimento de milhões de proprietários rurais com capacidade de produzir alimentos e, principalmente, fazer frente à demanda crescente da urbanização que estava em curso. Essas duas correntes, de alguma maneira, se chocavam. Partidariamente, podemos dizer que os desenvolvimentistas associados ao capital estrangeiro se identificavam mais com a UDN, aliás, com forte peso aqui no antigo estado da Guanabara, em função da liderança daquele político chamado Carlos Lacerda. Ao passo que o desenvolvimentismo, vamos dizer, de cores mais nacionalistas, encontravam no PTB a sua maior expressão. Muito bem, esse conflito se resolveu em 64. O golpe militar e empresarial, de alguma maneira, decidiu a parada a favor dos desenvolvimentistas que apostavam no capital estrangeiro. Mas mesmo entre esses, haviam concepções diferenciadas. Tanto é que um dos governos do regime militar, que foi o governo de Geisel, foi um governo que procurou avançar em bases de um desenvolvimento industrial, especialmente estimulando um setor de máquinas e equipamentos com capital nacional, que poderia dar vamos dizer, um caráter de controle nacional mais rígido sobre um dos fatores importantes do desenvolvimento. Estou ilustrando tudo isso porque, de certa maneira, o drama em que nós mergulhamos nos anos 80, que foi o drama de uma crise de endividamento produzida justamente pelos governos militares, que apostavam no desenvolvimento acelerado, mas apostaram também na contração de empréstimos que nos anos 70 eram muito baratos, mas que ao final dos anos 70 se tornaram caros e levaram não somente o Brasil, como um conjunto de países da chamada periferia do capitalismo, a chamada crise da dívida externa. E o Brasil mergulhou nessa crise. Aqueles que viveram essa época e estão aqui presentes devem se lembrar
do início do processo inflacionário muito forte, de um processo de desemprego e de quebra de empresas que foi também muito forte e que consubstanciou o que os economistas chamam de uma década perdida. Ela pode ter sido perdida do seu ponto de vista econômico, de fato, mas do seu ponto de vista político, pode-se dizer, foi uma década onde tivemos ganhos importantes. Afinal de contas, é da década de 80 a afirmação de uma série de instrumentos, principalmente da classe trabalhadora, que fizeram história. É dos anos 80 a criação da Central Única dos Trabalhadores, é dos anos 80 a criação do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, é dos anos 80 a própria criação e fundação do Partido dos Trabalhadores. Entretanto, essa crise prolongada dos anos 80 levou a um movimento de unificação da burguesia, já no final dos anos 80, início dos 90, que eu classifico como extremamente perniciosa para o nosso futuro. A maneira como a burguesia se unificou para superar a estagnação dos anos 80 foi justamente a adoção das chamadas medidas de caráter neoliberal, que naquele momento, pelo mundo afora, e especialmente aqui na América Latina, faziam muito sucesso. E faziam muito sucesso pela pressão, especialmente, dos países mais ricos, tendo à frente os Estados Unidos. Os Estados Unidos, conforme eu já lembrei, mudou a regra do jogo em 1971, passou a imprimir dólares de acordo com as suas necessidades, quebrou princípios do acordo de Bretton Woods, que ao final da Segunda Guerra consagrou o dólar como uma moeda de troca internacional, a única aceita, mas em contrapartida estabeleceu regras para a emissão primária de moeda por parte do Tesouro norte-americano. Essa regra foi quebrada em 1971 pelo governo de Nixon. E de lá para cá, na verdade, nós tivemos uma abundância de recursos no mercado financeiro internacional. Foi essa abundância de recursos no mercado financeiro internacional que fez com que, ao longo dos anos 70, governos de países da periferia fossem estimulados a contrair empréstimos externos, conforme o governo brasileiro, à época, acabou fazendo isso, e que nos levou a essa crise da dívida externa. Pois bem, a situação política e econômica que foi gerada, especialmente nos anos 80, foi extremamente grave. Foi um momento de muita instabilidade política nesses países que ficaram endividados. E o próprio governo norte-americano patrocinou, a partir da própria segunda metade dos anos 80, processos de renegociação das nossas dívidas externas. E o Brasil, ainda que tardiamente, o Brasil entrou nessa. Já foi no governo de Itamar Franco a conclusão desse processo de renegociação da dívida externa. Mas junto com a renegociação da dívida externa, que de fato aliviou muito os compromissos de pagamento em moeda forte do nosso endividamento, junto com esse processo de renegociação, vieram justamente as pressões para que nós abríssemos financeiramente os nossos países, porque isso não foi pertinente apenas à realidade brasileira. Praticamente todos os países da América Latina foram submetidos a esse esforço de mudanças estruturais. Que mudanças foram essas? A principal delas foi a chamada liberalização financeira. Todos vocês sabem que a moeda brasileira ela não é uma moeda aceita no mercado internacional. Entretanto, a partir principalmente do Plano Real, nós experimentamos aqui no Brasil essa novidade, que é termos acesso ao dólar. Ou seja, a nova moeda, o real, não é uma moeda conversível no mercado internacional, mas ela é uma moeda conversível internamente. Ao contrário do que vivíamos nos anos 80, nos anos 70, a qualquer momento você pode fazer a troca de reais por dólares e mais do que isso, você pode fazer legalmente remessas de recursos para o exterior. Todos aqueles, o Raimundo certamente se recorda, que nos anos 70, nos anos 80, nós não tínhamos essa facilidade de enviar recursos para fora. Bem, estou me referindo aqui a experiências pessoais, mas imagina grandes empresas, imagina bancos tendo a prerrogativa de operar livremente a transação cambial. Isso oferece uma série de
peculiaridades para o funcionamento da economia. E uma das peculiaridades é que, em um país que não dispõe da livre conversibilidade da sua moeda no mercado internacional, mas permite que isso seja feito no seu interior, e mais do que isso, que sejam feitas remessas de divisas para o exterior, assim como possamos receber o que o estrangeiro queira entrar aqui com moeda estrangeira, isso cria uma série de constrangimentos para a gerência da política monetária brasileira, da política fiscal, e de alguma maneira é essa situação paradoxal que temos vivido desde o início dos anos 90 e que está na raiz dos nossos problemas que hoje estamos vivendo. Entretanto, os primeiros efeitos dessas mudanças estruturais que foram feitas no início dos anos 90 tiveram um impacto positivo junto à população, aparentemente, muito forte. O principal impacto foi justamente a tal da derrota da inflação, que até hoje, na verdade, é mediaticamente trabalhada junto às nossas consciências. Vocês percebem que, frente a qualquer tipo de dificuldade econômica, sempre surge, depois de 1994, aquela história de que o controle da inflação é um valor que nós não podemos perder de vista. Acima de tudo, é necessário que sejam tomadas medidas, nem que sejam de sacrifício, para se garantir que não haja inflação. Basicamente, é a ideia-força principal que nos embala. E em torno disso, nós construímos verdadeiras imposturas. Porque, vejam bem, um país que não dispõe de autonomia para fazer política monetária, o que significa isso? Uma política da moeda que seja favorável ao crescimento econômico, à geração de emprego, ao favorecimento de novos investimentos. Um dos segredos para que esse modelo de liberalização financeira dê certo é que nós tenhamos, na verdade, se o Banco Central brasileiro diz que garante a qualquer tempo, a qualquer hora, o câmbio da nossa moeda por dólar, isso significa que nós temos que ter disponibilidade de dólares, não é isso? E como que um país carente de divisas pode ter disponibilidade de dólares? Uma das maneiras de se garantir isso é justamente operarmos permanentemente com taxas reais de juros muito elevadas, porque isso é um atrativo para o capital internacional vir para cá e principalmente se beneficiar das taxas de juros que os títulos públicos brasileiros pagam. Uma outra maneira de garantir a entrada de dólares é promovendo negócios, por exemplo, de venda do nosso patrimônio, que o governo Fernando Henrique usou e abusou. O programa de privatizações, que vem junto, praticamente, com esse conjunto de mudanças que, principalmente, liberou as nossas fronteiras financeiras, tem esse significado. A taxa de juros, junto com a oferta de nossas empresas nacionais, possibilitou uma entrada contínua de dólares aqui dentro do país. E nós podemos conviver com essa situação que aparentemente é muito confortável. Um consumidor brasileiro pode entrar dentro de um supermercado e ter acesso a uma garrafa de vinho francês, ou a uma pasta de dente americana, ou a um frasco de perfume europeu, que seja. Todos ficamos contentes, mas isso tem um custo elevadíssimo para a gente. E o custo é a renúncia da nossa soberania. Essa que é a grande questão, porque afinal de contas, se temos que operar permanentemente com taxas de juros muito elevadas, e veja que ironia, de lá para cá, quantos foram os políticos que não reclamaram da taxa de juros? Nós chegamos a ter um vice-presidente que vivia falando do absurdo da taxa de juros ser tão alta, e todos de alguma maneira reclamam disso, mas ninguém dá jeito nessa história. Por que isso? Porque nós estamos amarrados a essa armadilha, a armadilha da liberalização financeira. E essa é uma questão gravíssima, que infelizmente a esquerda não tem se debruçado a contento. Uma exceção, inclusive, a isso, é a campanha Auditoria Cidadã da Dívida, que já há muito tempo chama atenção para uma das consequências desse processo, que é esse endividamento brutal, um endividamento que faz com que hoje todas as responsabilidades constitucionais do Estado estejam sob risco.
inclusive agora a partir da aprovação dessa famigerada PEC, que congelou os gastos primários por 20 anos. Mas mesmo antes disso, nós já tínhamos essa ditadura. Durante, por exemplo, todo o período de governo do Lula, nós convivemos com a ditadura do chamado superávit primário. O que significa isso? É um conceito fajuto de resultado fiscal. Na verdade, nós sempre operamos com déficits muito elevados, mas os liberais anistiaram se esse déficit é financeiro. O que não pode existir é o déficit primário. E nesse sentido, eles exigem superávit primário, ou seja, há de se pagar todas as contas que temos, mas há de se ter uma sobra, porque nessas contas que temos que pagar todas, não entra a conta de juros. Então o arrocho tem que ser feito em cima da verba que vai para aquelas áreas de interesse da população. Que áreas são essas? A manutenção administrativa da máquina pública, por isso o arrocho em relação ao setor público. A repressão e a compressão de investimentos nas áreas que interessam ao atendimento da população, área de educação, área de saúde, área de transporte, área de segurança, área de habitação popular, área de saneamento. No período do Lula tivemos uma folga maior, porque justamente tivemos uma situação econômica internacional inédita, puxada pelo desenvolvimento chinês e que valorizou muito exportações que os nossos países, de alguma maneira, foram estimulados a se especializar. Exportação de produtos minerais, exportação de produtos agrícolas, exportação, por exemplo, de carne de frango ou de carne de boi. De alguma maneira, é isso que nós estamos vivendo. Uma especialização na exportação de produtos primários para que a gente possa importar cada vez mais produtos mais elaborados, produtos com maior valor agregado. E com isso, nós desenvolvemos as nossas atividades de exportação agrícola, de exportação de pecuária, de exportação mineral e, ao mesmo tempo, nos tornamos importadores de máquinas, equipamentos e boa parte das matérias-primas, inclusive, e de peças e componentes que a indústria de bens de consumo é capaz de gerar aqui no Brasil. Uma indústria que já está transnacionalizada, é só observar as empresas que nos fornecem esses bens, mas com uma peculiaridade em relação aos anos 80, anos 70. As peças e componentes são cada vez mais também oriundas do exterior. Com isso, nós tivemos uma diminuição do peso da nossa indústria no PIB e, ao mesmo tempo, tivemos uma regressão industrial. Não só a indústria perdeu peso no conjunto das atividades produtivas, como nós passamos, nas atividades industriais prevalecentes, nós passamos a ser principalmente montadoras de peças e componentes que vêm do estrangeiro. Então, é um caminho do antidesenvolvimento. É um caminho onde a gente renuncia à soberania e é um caminho onde a gente, na verdade, compromete o nosso futuro. O futuro de um país que tinha tudo para ter soberania e independência econômica. Só nos falta uma elite dirigente que assuma, de fato, essas tarefas. Essa é a nossa tarefa, me parece, não só da presente geração, mas principalmente da geração futura de brasileiros. Conseguir a nossa independência, a nossa soberania e, principalmente, superar a chaga do colonialismo e da escravidão. Obrigado. Quero agradecer, a exposição do Paulo e do professor Raimundo. Quero aqui justificar a ausência da professora Juliana Fiuza, que é servidora da UERJ, da UERJ. Ela teve uma crise de bronquite, por isso que ela não compareceu ao nosso evento. O pessoal da organização pediu para que eu anunciasse aqui um livro de crônicas da companheira Helena Reis, está sendo vendido ali fora. Todo o valor da venda será revertido para financiar os trabalhos da Auditoria da Dívida Pública, O valor é R$20. Temos também lá na entrada um abaixo-assinado do PL 2435, que é para instituir a Comissão Técnica da Auditoria da Dívida no Estado do Rio de Janeiro.
E temos que pedir que todos possam divulgar o site nas suas redes sociais, porque acreditemos ou não, as redes sociais têm um papel fundamental hoje nessa nossa luta. Então está ali a página para que a gente possa levar para divulgação nas nossas redes sociais. Eu quero começar apimentando aqui o debate, né? Falar com o professor Raimundo, né? Quando ele falou que o Brasil não tem um projeto, né? Eu lembrei de Darcy Ribeiro, quando falava da educação, que a falência da educação era um projeto, né? Então nós temos um projeto em curso no Brasil, que é um projeto de subserviência, de acabar com a nossa planta industrial, enfim, de acabar com a nossa economia, de nos levar ao tempo da escravidão e da colônia, como bem falou aqui o Paulo. E eu acho que a maior tarefa que nós temos, né, porque aqui nós temos as pessoas, em sua maioria, envolvidas com a questão, servidores como a Mariá, a Thaís da Defensoria, que faz parte lá do MUSP, do qual eu faço parte do meu sindicato, né? Mas a maioria das pessoas aqui pensa e sabe da importância de fazer a auditoria da dívida. Eu acho que a maior tarefa da esquerda hoje é transformar isso em algo que a população possa entender. O maior desafio da esquerda hoje, e que ficou, digamos assim, perdido no tempo, na minha humilde visão, é dialogar com a população. Porque quem é o objeto da esquerda? É a classe trabalhadora, e é com quem nós menos dialogamos hoje. A classe trabalhadora não é atingida pelo nosso pensamento, pelas nossas convicções, pelas nossas críticas ao sistema capitalista que oprime e que condena a miséria a todos nós, né? Então eu quero deixar essa aí para apimentar a discussão aqui dos companheiros, né? Está aberta a fala no microfone para quem quiser se manifestar. Para cá, companheiro, aqui no microfone porque está sendo gravado. Boa noite à mesa, os companheiros. Sou Luiz Carlos, eu sou professor da rede pública do Estado e do município do Rio de Janeiro. O Passarinho fez um histórico da formação da sociedade brasileira, né? O seu papel de sociedade escravocrata para acumular capital, né, para o mercantilismo e o capitalismo que se iniciava. Falou do momento em que o Brasil se industrializava, mas se industrializava comprando as fábricas e as máquinas do exterior, né? Substituição de importação. E fala desse momento, a partir de 70, da crise do capital, que vai se iniciando mais profundamente, que vive vive do trabalho, mas vive também da venda do dinheiro, do não trabalho, né? E nós, no Brasil, quando aumentamos a nossa dívida externa, estamos a fazer isso. Eu tinha 20 e poucos anos e trabalhava, desculpe que eu fico emocionado, trabalhava na formação do PT, e a palavra de ordem era não ao pagamento da dívida, à auditoria da dívida. E a gente achava que, se isso acontecesse, o Brasil estava salvo para um projeto, né, de nacionalização. E aí o que a gente vê hoje, né? A dirigência do partido, eu não sei se eu ponho entre aspas ou não, se emburguesando, né?
aderindo àquilo que o capitalismo tem na sua base, que é corrupção. A mais-valia, trabalha-se e não se recebe pelo trabalho. Isso é corrupção, né? Raimundo fala da necessidade da construção de um projeto, e a década de 50 teve um projeto, mas o projeto da formação de uma burguesia, ou fortificação de uma burguesia, que não era uma burguesia para fazer projeto nacional, mas era uma burguesia para fazer a acumulação do capital aqui. Como a escravidão serviu também para acumular. Porque os nossos dirigentes são burgueses. Os nossos dirigentes estão inseridos, por serem burgueses, ao desenvolvimento do capital. E o capital tem um projeto, que é um projeto de empobrecer e sugar a classe trabalhadora. É esse o projeto. O problema é que o capitalismo está em crise. O projeto capitalista de sugar o sangue dos trabalhadores está em crise. E a gente precisa, e quando eu digo a gente, é a classe trabalhadora, né? De construir um projeto que não tenha por base a exploração, que não tenha por base aquilo que possibilita a exploração, que é o quê? A propriedade privada. A burguesia não é capaz de construir um projeto de emancipação nacional, porque a nacionalidade é trabalhadora. Nós estamos numa encruzilhada, porque o capital está em crise e não vai gerar projeto nenhum. Vai querer manter a dívida pública para vender lá os títulos da dívida pública. E é assim que a gente vai viver. E a pequena burguesia brasileira vai viver disso também. Porque vai comprar um negócio lá no Bradesco de aposentadoria. Então, e eu estou vendo que tem 1 minuto, o projeto nacional, ele só é possível com a emancipação dos trabalhadores, com um projeto socialista. Não tem outro. Essa é uma coisa que a esquerda capitalista, e eu ouso dizer isso aqui, tem que mudar o seu direcionamento. Perceber que há que se construir, como o meu amigo aqui falou, a politização, a educação dos trabalhadores para viver uma outra maneira de produzir, não na base da propriedade privada. Isso tem que ser ensinado. Não chove isso. Obrigado. Boa tarde, ainda é boa tarde, né? Acho que ainda é boa tarde. Eu sou Giovano, sou professor do Estado e da FATEC. Faço parte também, junto com o Antônio aqui, do Fórum de Acompanhamento do Orçamento. É bastante interessante eu ver esse gráfico que a auditoria divulga para a gente, mostrando a mordida dos juros e da dívida sobre os nossos direitos, né? O Barba chamou a atenção aqui da covardia que se faz com a população brasileira. Anualmente eles afirmam o quanto vão morder.
né? Vão morder a nível da União, vão morder no Estado e vão morder em cada município. Só em 2013 as operações de crédito no orçamento levou de cada 100 reais levou 28 para operações de crédito. Eu queria pedir para o Paulo, se o Paulo pudesse chamar a atenção, das famosas operações de mercado aberto, que são uma forma de o governo, inclusive, esconder